Olá, estamos de volta aqui para dar continuidade sobre o esclarecimento sobre a salvação pela fé. Falamos sobre os justos do Antigo Testamento, como foram salvos se antes Cristo ainda não havia morrido. E agora nós vamos dar continuidade falando sobre as crianças que morrem. Elas são salvas ou não? Vamos ver o que diz a palavra de Deus referente a isso. Nós já falamos que todo ser humano, eles herdaram a culpa de Adão na natureza caída. Por essa razão, quando nós somos criança, quando não precisa batizar, porque ainda ela não tem consciência do pecado. Ela não tem consciência do pecado, só herda a natureza. De verdade, segundo a palavra de Deus. E elas não têm necessidade de se batizar, porque ainda elas não têm consciência do pecado. E elas só vão poder fazer isso quando elas tiverem consciência disso, do seu erro próprio, do seu erro cometido. Então, como não sabemos uma idade, ou não tem uma idade definida, quando isso, então, para se verificar isso é quando ela tem consciência disso. Tem crianças que têm 10 anos e já tem consciência. Tem criança que tem 15 anos e ainda não tem consciência. Talvez você vai achar, nossa, que absurdo que essa pessoa está falando. Mas isso depende de criança para criança. Assim como tem adulto que tem certa idade que se comporta como se fosse uma criança. Assim como tem criança que se comporta como adulto. Então isso é difícil a gente fazer essa detecção. Mas o padrão é, quando ela tiver consciência e ela quiser ou ela entender que ela precisa, então é o momento dela se batizar. Vamos ver aqui, o fato que crianças inocentes estão salvas tem apoio nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Davi, ele tinha fé ao declarar que iria encontrar no paraíso a sua criança que morrera. Olha o que o rei Davi disse quando a sua criança morreu. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Poderei eu fazê-la voltar? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. O que ele está dizendo? Não tem como eu fazer ela ressuscitar. Mas eu irei a ela. Quando eu morrer, e eu sei para onde ela foi, eu irei e encontrá-la-ei onde ela estiver, que era com Deus. O próprio Cristo disse que é necessário que o homem torna-se como uma criança, a fim de entrar no céu. Nós vimos aqui em Mateus 18, Mateus capítulo 18, Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 3. Jesus dizendo, aquele que não se tornar como uma criança, não pode herdar o reino dos céus. E ainda, ele declara em Mateus 19, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, ele diz aí, mais ainda, ele diz, não impeçai elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Então nós temos a garantia que criança não precisa se batizar. Temos o costume de apresentar no templo, assim como Jesus foi apresentado, temos esse costume, mas batizar só quando
tiver consciência do seu próprio ato, do seu próprio erro e quiser passar pelo batismo. E o respaldo que as crianças são salvas, encontramos tanto no Antigo quanto no Novo. Encontramos o rei Davi falando sobre isso e encontramos mais ainda Jesus falando sobre isso, a maior autoridade falando sobre isso. Então não tem como contestar se ele é o dono da vida, se ele é a vida, se foi ele quem disse. Tá bom, meu querido? Então, a idade que a criança torna-se consciente dos seus pecados e de suas responsabilidades diante de Deus não é claramente definida nas Escrituras. Sem dúvida, esta idade varia de criança para criança, dependendo de variados fatores, dependendo de variadas regiões. Tem criança que mora na cidade, que às vezes tem 8 anos, e já sabe coisa que um adulto que mora no interior não sabe. Então, isso é muito relativo. Mas sabemos que cada uma cresce e chega a um ponto na sua vida em que ela entende que é responsável pelos seus atos. Daquele ponto em diante, a criança é culpada diante de Deus pelos seus pecados, até que seja redimida pelo sangue de Cristo. Convém notar que tem crianças especiais. Criança que nasceu com alguma debilidade, com alguma má formação, elas não precisam se batizar, porque independente da idade, elas continuam sendo criança, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Amém? Agora falamos sobre os justos que morreram, falamos sobre as crianças que morrem e vamos falar agora aqueles que nunca ouviram o Evangelho e que morreram sem ouvir o Evangelho. Vamos ver o que a Bíblia diz referente a isso. A Bíblia ensina e enfatiza que as obras do homem não operam a sua salvação. Não precisamos fazer nada para ser salvo. Não é guardar a lei, não é ser bonzinho. O que opera a nossa salvação é a nossa fé direcionada a Cristo. Não é fé num ritual, não é fé num monumento, não é fé num líder, não é fé em alguma coisa supérflua. Não. A nossa fé, ela tem que estar direcionada a Cristo. Olha só, a fé é o único meio de salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 8. Que pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Quer dizer, você vai ser, o sacrifício já foi feito sem você merecer. Pela graça sois salvos. Agora olha o meio que vai fazer você ter aquela salvação que você não merecia. Pela fé. Por meio da fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso não vem de mim, não vem de você, não vem de nós. A salvação é um presente gratuito, imerecido. Agora, o meio é a fé. O meio é a fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, está falando da graça. Não é porque eu fiz alguma coisa, não é porque você fez alguma coisa, não é porque fizemos alguma coisa. É porque cremos. Efésios 2:8. Não tampouco a justiça do homem pode absolvê-lo do pecado. Se o homem se salvasse através da lei escrita no seu coração, Cristo teria morrido em vão. Se fosse pela lei que está cravada no meu coração ou na minha consciência, não haveria necessidade de Cristo ter morrido. A morte seria em vão. A morte seria somente um teatro. E a morte de Cristo não foi um teatro. A morte de Cristo foi necessária para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e ser salvo
por meio daquela morte. Mas a nossa fé tem que estar direcionada à obra da redenção. À luz dessa verdade, talvez pensemos: como então Deus encara o pagão inocente que nunca ouviu o Evangelho? Para responder essa pergunta, precisamos esclarecer duas coisas. Olha, vamos esclarecer duas coisas. Primeiro, não existe pagão inocente. Não existe pagão inocente. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, não existe na realidade qualquer homem que não tenha tido a oportunidade de se salvar. As Escrituras ensinam que pela graça comum, Mateus capítulo 5, versículo 45, a graça comum, Deus se revela a todos e concede a cada um a capacidade de buscá-lo. A Bíblia ainda explica que quando o homem é atraído por esta graça, que é a graça comum, a buscar Deus, ele toma a responsabilidade de permitir que o homem o ache. Atos capítulo 17, versículo 27. Para buscares a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Primeiras Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa que Deus usará qualquer meio, além daquela providência por seu filho. Isso não significa isso, que Deus usará qualquer meio. Mas significa que Deus pode mover um crente de um país e enviá-lo a outro lugar, bem distante e remoto, para conduzir uma alma em buscar ao Senhor a decisão que lhe trará vida eterna. Atos 8, 26, que fala do eunuco de Filipe, e Atos 10, versículo 1. Se o crente desobedecer à chamada divina para levar as boas novas de salvação aos pecadores, aos perdidos, Deus usará como outro canal para entregar a sua mensagem às almas espiritualmente famintas. Aquele que desobedecer à chamada divina terá que prestar conta a Deus por sua desobediência. Então, Deus move uma pessoa de um lugar, Ele pode te mover daí onde você estiver e te levar lá no lugar que você nem imagina, para você pregar o Evangelho. Mas como Deus fará isso? Eu tenho medo de avião, eu tenho medo de navio, eu tenho medo de andar de carro. É impossível. Para Deus nada é impossível. Deus levou Filipe dentro do carro do eunuco. Filipe pregou para o eunuco se batizou, o eunuco se converteu, e depois Deus o arrebatou. E nunca mais o eunuco viu Filipe, nem Filipe viu o eunuco. O nosso Deus é o Deus do impossível. Se você tem medo de avião, Ele vai te arrebatar e te levar lá. Olha que absurdo que esse irmão está falando. Então você não crê no poder de Deus. Deus é o Deus do impossível. Para salvar uma alma, Ele levará você aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, como Ele quiser. Ou você está subestimando o poder do poderoso, do Criador do universo, do Criador dos céus e da terra. Ele criou os céus e a terra e tudo quanto nele há. E você acha impossível Ele te mover de um lugar para te levar a outro para pregar o Evangelho? Então não terá pagão inocente. Claro que tem pessoas que têm mais oportunidade de ouvir, sim. Claro que tem mais pessoas que têm mais acesso às informações, sim. Mas para salvar uma alma, e aqueles que se achegar a Ele por meio da graça comum, e se quiser Ele vai dar um jeito de levar a mensagem. Amém? Então, vamos ver aqui
O que diz em Lucas 12:48? Aquele, porém, que não souber a vontade de seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão. Então, trate de pregar o Evangelho. Trate de anunciar as boas novas. Deixa o restante que Deus faz. Anuncie no seu WhatsApp, no seu Facebook, no grupo de família, no seu grupo de trabalho, seu amigo, seu vizinho. Anuncia, coloca nos grupos essa mensagem. Isso que nós falamos hoje, sobre o que falamos hoje, é esclarecimento sobre a salvação pela fé. Desde já agradeço a todos e nós vamos dar continuidade ao nosso ensino da palavra de Deus. Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre a aplicação do sacrifício de Cristo sobre as nossas vidas, sobre a vida da humanidade. Graça e paz, tenha um bom dia e Deus abençoe a todos. Amém.